Seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Você sabe o que é a comunicação comunitária? Ela vem para falar sobre o que não é falado na mídia convencional e feita por quem vive uma realidade e quer mostrar o outro lado da notícia. Para entender melhor como tudo isso funciona, convidamos André Fernandes, que é fundador e diretor-geral da Agência de Notícias das Favelas, a Ivana Bentes, professora da Escola de Comunicação da UFRJ, e o vereador Raymond. Eu vou começar com o André, que coordena vários projetos, como, por exemplo, o jornal A Voz da Favela, que tem tiragem de 50 mil exemplares. André, queria saber como é que tudo isso começou e como funcionam esses projetos. Então, tudo bem. Obrigado pelo convite para nós estarmos aqui falando um pouco mais sobre comunicação comunitária. Estamos há mais de 20 anos trabalhando com esse projeto de comunicação comunitária. Esse projeto começou com uma experiência particular minha, em que eu era fuzileiro naval, eu me tornei missionário e fui morar nas favelas há 26 anos atrás. E a partir de então eu comecei a ser uma fonte de entrada para a grande mídia, para a imprensa que queria entrar nas favelas, que queria uma pauta, que queria conhecer um pouco mais desse universo que era bem menos conhecido do que é hoje. Então eu comecei a me tornar na década de 90 uma das principais referências. Eu recebia 10, 15, 20 telefonemas todos os dias da mídia nacional e internacional. E eu comecei a ser essa fonte de referência e teve um momento que eu pensei assim, por que não democratizar todos esses contatos, tudo isso que eu estou fazendo? E foi quando eu tive a ideia de criar, então, a Agência de Notícias das Favelas, que começou em janeiro de 2001 como um portal na internet. E a partir dali, uma semana depois, a Reuters noticiou, surge a primeira agência de notícias de favelas do mundo. E de lá para cá, são 17 anos agora em janeiro. Estamos completando agora 17 anos de trabalho, né? Quase chegando à maioridade. E hoje já contamos com mais de 400 colaboradores que escrevem no portal, né? De forma colaborativa, com login e senha para publicar ali, de todo o Brasil, de alguns países da América Latina, da mesma maneira que é feito esse jornal mensal, A Voz da Favela, que conta hoje com uma tiragem de 50 mil exemplares. É uma coisa que vem crescendo muito, né, Ivana? Você está até com curso de extensão para isso, né? Fala a gente está com uma parceria com o André Fernandes, a Escola de Comunicação da UFRJ, para a formação desses jovens que produzem mídia nos seus territórios, nas suas comunidades. E é muito importante essa história que o André trouxe aqui, porque você começa com o impresso, né, André? Mas é bom a gente lembrar que a mídia comunitária tem uma relação muito forte com o rádio, as rádios comunitárias, claro, é decisivo, né, que já existia, e depois a transformação com uma verdadeira revolução pós-internet. Né? Então, as páginas na internet hoje, né? Então, os jovens, os produtores, né? O produtor de conteúdo comunitário, ele está na internet, ele está com páginas no Facebook, né? Ele está disputando esse espaço. E é um momento importante de visibilidade dessas mídias, né? Porque eu acho que tem um interesse muito forte, não só no Rio como no Brasil, né? Em termos não só da produção de informação, né, André, que acontece nas periferias do Brasil todo, mas a produção cultural que vem da periferia, a música, né? Então é um lugar de visibilidade máxima, né? E as questões, obviamente, também, né, de violência, né, a disputa pelos direitos, né? Então a mídia comunitária ela tem um papel hoje estratégico e ela explodiu pós-mídias digitais. E é muito bacana quando a gente pega o exemplo da Agência de Notícias das Favelas, porque ela vem do impresso, né? Ela passa por essas transformações e hoje ela está também disputando, né, esse espaço. E coloca, de certa forma, o rosto brasileiro na mídia, né? Porque se a gente hoje for pegar a mídia hegemônica, o rosto brasileiro não está nas televisões, né? Não está nos jornais. E quando está, às vezes está de maneira muito distorcida. Isso. Então, acho que o papel da mídia comunitária, que é uma riqueza muito grande, né? E o André contando essa história, a gente até se emociona porque é a compreensão de que as coisas brotam do chão, né? Se a gente sabe fertilizar, se a gente sabe tirar do chão as coisas que lá existem, elas lá já estão. Né? Não é à toa que a grande mídia ia ao seu encontro querendo que você desse para ela uma matéria-prima para ela dizer o que era a favela. Agora, outra coisa é a favela dizer o que é a favela, é a comunidade dizer o que é a comunidade, são os grupos sociais, os grupos, na verdade, os movimentos da sociedade dizerem por si mesmo, e a mídia alternativa e comunitária, ela tem essa grandeza, né? Que é a grandeza de entender assim, olha, o poder da comunicação, ele precisa estar na mão
mão das pessoas, precisa de estar democratizado. Então, acho que essa é uma riqueza mesmo. E, né? Raimundo, se a gente pensar que as redações, né, de jornais, as redações de TV tradicionais, efetivamente, elas, muitas vezes, esses jovens não chegam lá, agora que estão chegando pela universidade, com as contas, com a entrada, né? Mas porque tem um corporativismo muito grande, né, em relação a quem podia ou não podia escrever, eu ser jornalista, né? Então, o Brasil, acho que foi muito importante, né, essa quebra, inclusive, desse corporativismo com o fim da exigência do diploma de jornalístico para você atuar. Então, isso abriu a possibilidade de qualquer jovem qualificado, formado, né, na extensão, na própria agência, nos seus espaços, produzir mídia e ser reconhecido. Então, a gente pensa muito, acho que é uma questão que eu queria trazer aqui para o debate, nas novas associações que precisam, né, ser construídas para dar conta desse mídia livrista, desse produtor de mídia comunitária, que não é simplesmente o jornalista com a carteirinha e a chancela do sindicato, que são muito importantes, obviamente, a gente acha muito importante o sindicato. Eu tenho até uma questão sobre isso, porque eu resolvi fazer jornalismo depois que eu fundei a Agência de Luta das Favelas, né? E na realidade o que eu fiz na década de 90, eu era um agente comunitário de comunicação. Já fui até comunitário de saúde também, mas eu peguei esse esquema de agente comunitário e pensei assim, por que não agente comunitário de comunicação? Porque hoje, tão importante quanto você ter o saneamento, quanto você ter a saúde, a educação dentro da favela, é importante que a favela se comunique, porque através da comunicação você consegue a saúde, a educação, o saneamento. Quanto mais aquelas lideranças, aquelas pessoas que estão dentro da favela conseguem se comunicar, mais elas podem conseguir aquilo que é obrigação, inclusive, do Estado, né? Educação, saúde, saneamento. E esse modelo de agente comunitário de comunicação, eu pensei assim, como aconteceu com o modelo de agente comunitário de saúde, que no passado não era uma profissão e de repente se tornou uma profissão por conta da demanda de muita gente que estava fazendo curso nessa área na Cruz Vermelha e tudo mais, a gente quer que tenha milhares de agentes comunitários de comunicação no país, de maneira que um dia não vai acabar o jornalismo, claro, mas também não vai ser o leigo, vai ser o agente comunitário de comunicação, que não é jornalista, não é leigo e está ali se comunicando. Então hoje a gente está fazendo essa RAC, a Rede de Agente Comunitário de Comunicação na UFRJ, que é a segunda turma já, a primeira a gente fez numa outra faculdade em parceria com o Ministério da Cultura. Aliás, dicas de passagem, a Ivana era secretária de Cidadania e Diversidade Cultural e nós ganhamos um prêmio nacional de mídia livre para fazer esse projeto que a gente fez. Foi fantástico, a gente encerrou com o Caco Barcelos e essa última turma também na UFRJ foi muito boa e a gente quer replicar esse modelo para o país inteiro para a gente poder empoderar essa população e também a gente mostrar para a sociedade que a comunicação comunitária alternativa ela precisa ter cada vez mais força em detrimento à mídia hegemônica que sempre, por exemplo, pegou as verbas publicitárias. Claro. Tá aí a importância desse projeto do Raimundo, do Leonardo lá em Niterói, que a gente possa replicar também esse tipo de projeto que está sendo pioneiro aqui, Raimundo. A gente vai falar desse projeto no próximo bloco. Eu queria só perguntar para vocês se vocês sentem que não só pessoas da comunidade estão interessadas nesse tipo de assunto, nas pautas que eu vi aqui muito interessantes, mas também está se expandindo mesmo pela cidade, pelo país. Outras pessoas que não moram em comunidades não ficam sabendo o que acontece ali, né? Vocês sentem isso? Sem dúvida, né? Totalmente. Para ser bem sincero, eu recebi hoje um telefonema de uma pessoa que trabalhava num grande veículo durante a vida inteira e que hoje está procurando a agência de luta das favelas para vender pauta para o exterior. Então, assim, a importância que esse trabalho dos agentes comunitários de comunicação tem para toda a imprensa mundial. E eu acho também que tem um recado, sabe, Aline, um recado claríssimo que a comunicação comunitária, que a mídia comunitária manda, de que não cabe mais para a sociedade a hegemonia de uma mídia que tem nas suas mãos, que tem 6 pessoas comandando a comunicação do país. Claro. Então é um recado claríssimo de que nós precisamos de democratizar as comunicações, porque comunicação é poder, comunicação é empoderamento, comunicação é a possibilidade de as pessoas trabalharem as questões das políticas públicas nas suas favelas, nas suas comunidades, nas suas escolas, nos seus bairros, nas suas ruas. Então, eu acho que, para além de tudo isso, eu acho que há um recado claríssimo, que basta de hegemonia na comunicação. Os grandes meios continuarão tendo espaço, mas esse espaço não pode ser hegemonizado de maneira tão arbitrária, vamos dizer assim. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas depois do intervalo voltamos. Não saia daí.
Voltamos com o Rio TV Debate, nosso assunto é comunicação comunitária. Eu queria saber, vereador Raymond, o que o poder público está fazendo? Eu sei que o senhor tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara, até para beneficiar esse tipo de comunicação, né? Pois é, eu compreendo que o trabalho da política, ela tem que ser sempre o trabalho de radicalização da democracia. Não pode ser outro. E aí, quando você faz esse trabalho, quando você caminha por esse viés, você está correspondendo àquilo que o povo espera de um parlamento, aquilo que o povo espera da classe política. Quando nós compreendemos, né, que o grande... E aí a gente faz sempre uma observação de que, o que eu falava no bloco anterior, de que as mídias alternativas mandam um recado claro para a sociedade de que querem ter um naco nesse espaço, que querem ter a sua cadeira para sentar nessa discussão. O poder público, né, e aí no meu caso o parlamento, ele precisa de propor política pública para essas questões. Então, nós fizemos aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, instituímos a partir da discussão do FNDC, da Frente Nacional da Democracia da Comunicação, da Fale Rio, do Sindicato dos Jornalistas e de mídia ativistas que nos procuraram, jornais de circulação de bairros, rádios comunitárias. Nós fomos procurados, e aí a gente formou uma frente parlamentar de democratização da comunicação. Isso lá em 2009, 2010. A partir daí nós começamos a discutir. E a pergunta era essa: o que nós podemos fazer aqui no nosso pequeno metro quadrado? Aí descobrimos que a Câmara Municipal, ela mantinha uma verba de publicidade para divulgar, por exemplo, audiências públicas num grande jornal de circulação do Rio de Janeiro. E aí a nossa questão, esse grupo nos ajudava a discutir o seguinte: se pode colocar ali, por que não pode colocar num jornal que circula nas favelas? Por que não pode colocar num jornal que circula exclusivamente numa determinada região da cidade? E aí nós fizemos emendas aos orçamentos a cada ano para garantir que a Câmara dispensasse ou dispusesse um percentual da verba publicitária para esses jornais. E aí, isso aí acabou culminando num projeto de lei, o 1234, até o número é 1, 2, 3, 4, né? Fácil de guardar. É um projeto de lei que está tramitando, que diz isso: o Poder Executivo tem que dar conta dessa mídia alternativa para a gente poder democratizar a comunicação. Eu queria fazer uma observação que eu acho fundamental em termos de política pública, para lembrar algumas experiências que a gente fez no Ministério da Cultura, justamente os pontos de mídia livre, né, que o André trouxe aqui, que eu acho que é uma política fundamental, que era exatamente o quê? Primeiro, essa questão da democratização da verba publicitária é decisiva, né? É bom, eu não sei se as pessoas sabem, né, mas o governo federal, os governos estaduais, municipais, têm verbas, né, que são distribuídas, né, para as corporações, geralmente as grandes corporações, né, de acordo com tiragens, etc. E isso não é tão claro, né? Então, essa nova emergência da produção comunitária de mídia livre, ela nunca entrou, ou entrou de maneira muito pequena nesse bolo, né? Então, é decisivo a gente pensar democratização da verba publicitária, porque a sociedade tem que ter o interesse, e tem interesse, de ouvir a todos, né? Da grande corporação e seus interesses, ao interesse da comunidade, do território, do bairro, né? Então, é decisivo. E essa experiência que a gente fez com os pontos de mídia livre, que eram editais para os pontos de mídia livre, e quando eu falo de mídia livre, é comunitária, né? Mídia negra, mídia feminista, mídia indígena, né? A gente recebeu mais de 1000 propostas no Brasil inteiro. Então, para você ter uma ideia da diversidade de linguagem, de interesse. Então, foi uma experiência incrível, né? Eu acho que é uma experiência que também no futuro a gente pode retomar. Quer dizer, mas eu acho que a verba publicitária é o cerne aí, porque esse recurso já existe, não precisa ter outro, né? Claro. Para ser repensado. Uma outra questão só rapidamente que a Aline trouxe, que eu acho que é importante, que o Raymond também colocou e você pontuou, que é essa questão do interesse de pessoas de fora das comunidades pelas favelas. Gente, a favela é cidade, né? Não existe, né? Mesmo que a gente fale de cidade-partido, eu não gosto dessa expressão, né? Ela está totalmente articulada com o resto da cidade. Então, a moda, como eu falei, a música, a cultura, então não tem como a cidade ignorar a favela. Então, mas como que não tem notícia e produção feita de lá, né? Então, eu acho que, né, de certa maneira, a nossa relação hoje com a cultura da periferia já mostra, né, esse interesse direto com a própria... E a periferia tem um recado, André, só para um exemplozinho rápido, que é um recado que o pessoal do rap tem feito muito, da cultura do chão do povo, né? Isso. Que eles dizem nós por nós, né? É isso. É um pouco isso. Então, a solução vai vir de nós para nós. Nós produzimos e a gente pode mostrar o que a gente tem aqui. Olha, as pessoas até me questionam, André, mas 50 mil exemplares, e o jornal, a decadência do jornal impresso e tudo mais, como é que você lidar com isso, né?
a gente quer aumentar isso. O sonho é ter 500 mil exemplares no país. E isso acontece através das verbas públicas, que não podem ser só para os veículos hegemônicos. Isso. Eu acredito na mídia contra-hegemônica, que é isso que nós estamos fazendo, não meramente ideológica, mas no campo dos números também. Então, a Agência de Notícias das Favelas quer uma rádio comercial, não quer uma rádio comunitária, porque a nossa legislação não permite. E aí, voltando para o impresso, enquanto todos os jornais impressos estão em decadência, a gente continua. Por quê? Porque a distribuição, o cara não vai na banca comprar o jornal A Voz da Favela. Nós temos atualmente 30, por enquanto, 30 distribuidores nas favelas, nas ruas do Rio de Janeiro, distribuindo a partir de uma contribuição voluntária. Então isso é uma inovação que a gente está fazendo na comunicação, porque a gente dá oportunidade para 30 pessoas sustentarem as suas famílias a partir daí, com todo aquele dinheiro que eles arrecadam, que fica para eles. Nenhum deles tira menos de R$1.000 na distribuição. Tem gente que já tirou 2.000, Raimon. Então, incrível, é uma revolução que a gente está fazendo e que talvez a gente esteja ensinando aí uma nova metodologia de distribuição do jornal. É o novo que emerge, né? É o novo que emerge, porque se você fica esperando hoje em dia a pessoa comprar o jornal na banca, o negócio não acontece. E em contrapartida, o cara não está vendendo o jornal. O jornal não tem preço, está escrito assim, valor igual a contribuição voluntária. E o valor é quanto a pessoa acha que tem. Um jovem andando em Santa Teresa, perto dos Prazeres, encontrou uma senhora que deu uma nota de 50 pelo jornal. Nossa, que legal! E é justamente isso que a Ivana falou. Não é só a favela consumindo a informação. Claro. É a classe média, muitas das vezes. E eu imagino que vocês tenham muitas pautas, né? Muita gente querendo contribuir, escrever, né? Não, muita gente. Inclusive, a gente deixa muita pauta de fora. A gente tem mais de 400 colaboradores e quando a gente faz a reunião, às vezes, infelizmente, a gente tem que delimitar ali por conta de que, por enquanto, a gente tem um jornal ainda pequeno, por enquanto, né? A gente está num processo assim de transformação, né, Ivana, na comunicação. Você que é professora, né? Você vê os seus alunos se formando todos os anos e fica possivelmente imaginando o que eu imagino, onde todo mundo vai trabalhar. Qual vai ser esse futuro, assim? Essa é uma alternativa mesmo? Absolutamente. Eu sempre digo, vocês vão ter que inventar o próprio emprego de vocês, né? Então, aí você tem que inventar o próprio emprego e eu acho que essa produção, ela justamente aponta, né, para essa possibilidade que o André trouxe, que eu acho muito bacana. As pessoas sempre perguntam, mas quem financia, né, a agência? Quem financia a Mídia Ninja? Quem financia a Voz da Baixada? Quem financia a Voz das Comunidades? Né? Você traz uma coisa fundamental. Quem financia é o público. Né? As pessoas estão financiando. Claro que a verba publicitária seria decisiva, mas como você disse, enquanto não veio a verba publicitária, né, dos governos, né, enquanto os editais hoje, né, estão parados, paralisados, né, ou seja, as próprias pessoas que querem ver, né, essa mídia florescer, passam a contribuir. Então hoje a gente tem essa experiência muito bacana do crowdfunding, né, da vaquinha eletrônica, do público financiando aquilo que ele quer ver. Então eu acho que esse é um modelo, e aí André também está na vanguarda aí, né, André? Dessa experiência das pessoas que querem ler, né, e que acreditam naquilo como algo importante para a sua formação, vão contribuir. E é bom a gente compreender também uma coisa muito, muito simples, né? A gente vê alguns jornais sendo distribuídos nas ruas, gratuitamente, nos sinais, etc., Sim. que são jornais que, na verdade, são a repetição da grande mídia, da mídia hegemônica, e que, na verdade, não tem uma administração coletiva, uma administração em que as pessoas participam. O André acabou de dizer, a gente se reúne para ver a pauta. Percebe? A gente se reúne, porque é tão natural para você falar isso, a pessoa fica, que loucura é essa? Quem se reúne? A gente é quem, né? E aí a gente começa a compreender que há uma democracia no processo de construção coletiva da comunicação. Claro. Nesse sentido, é bom a gente compreender. Nós vivemos 2016, 2017 num cenário de golpe no Brasil, vivemos num cenário onde a comunicação é a grande arma para manter as pessoas anestesiadas. Né? Vivemos num cenário onde a comunicação alternativa, a comunicação comunitária, ela tem um papel fundamental de dizer às pessoas aquilo que Carlos Mesters dizia com muita clareza, é preciso olhar por trás das palavras. Uhum. O que está por trás desses jornais que, por exemplo, são distribuídos gratuitamente nos sinais da cidade do Rio de Janeiro. Quando se pega um menino com o jornal Inverta, com o jornal A Voz da Favela, com o jornal Lá da Maré, com o jornal da Lapa, Cidadão. E você começa a ver, as pessoas assim, aí dizem assim, escuta, eu estou distribuindo o jornal, contribuição espontânea. Isso é revolucionário, né? Revolucionário. É verdade. Agora tem 3 pontos aí interessantes, que é o seguinte...
Primeiro que é a linha editorial, né? A linha editorial dos veículos hegemônicos normalmente é a linha editorial voltada para a classe média e para as elites. A linha editorial da Voz da Favela e da Agência de Favela é claramente voltada para os pobres. Dentro da questão da linha editorial, nós somos o primeiro veículo de mídia alternativa no país a ter um manual de redação estilo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, enfim, que a gente tem uma credibilidade, que a gente quer passar credibilidade. E aí fica claro qual é a nossa linha editorial e também para quem escreve, onde a gente quer chegar com milhares de leitores, de colaboradores, como é que fica? Se com 400 às vezes já é difícil, como é que fica quando a gente tiver milhares espalhados pelo mundo inteiro? Desculpa te interromper, a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos com o Rio TV Debate e o nosso assunto é comunicação comunitária. Vou continuar dando a palavra ao André, que eu te cortei, desculpa, pode seguir na sua linha de raciocínio. Porque aí a gente vai para uma outra coisa também tão importante quanto as outras duas que eu acabei de falar, que é o financiamento. Mas como é que se financia? Cada um está se reinventando, né? Até essa questão de para onde vai essa galera toda que está se formando, porque nas redações muita gente sendo mandada embora e tendo que se reinventar. Nós, da Agência de Favelas, que foi criada como uma ONG, precisamos nos reinventar, porque como é que a gente, por exemplo, consegue tirar uma nota de publicidade para a SECOM, que a gente trabalhou e trabalha até hoje com o governo federal, ou com qualquer empresa que queira anunciar no jornal? Nós tivemos que criar a NF Produções, que é uma empresa que nós criamos exclusivamente para ser mantenedora da ONG. Então, assim, diferente de qualquer outra empresa que foi criada para poder ter lucro, nós criamos uma empresa para manter a ONG, que é a editora dos nossos livros, jornal, revista, conteúdo de internet, publicidade, eventos e produções em geral. Então, foi uma reinvenção para não esperar os editais que as ONGs esperam, enfim, esperar de pires na mão, até porque muitas das vezes isso faz com que você tenha links com político A, B ou C, e aí você tem que ter essa isenção para poder caminhar. E a publicidade, isso que está acontecendo aqui no Rio e em Niterói, é fundamental para esses veículos contra-hegemônicos verdadeiramente irem para contra-hegemonia, que não seja meramente na ideologia, mas nos números também. Né? Eu notei que o vereador Raimon está bem por dentro de tudo isso, né? Já até conhecia vocês dois. Isso é importante, né? Porque é bom ter um aliado assim, né? André e Ivana, nós dois são dois de longa data, né? Discussão da né? cultura, da mídia, né? Eu queria completar uma coisa que ele trouxe aqui, que eu acho muito importante, que o André trouxe a discussão do negócio social. Ou seja, negócio hoje, monetizar, a discussão do financiamento, ela tem que ser voltada também, ser pensada nesse nosso campo, né? E negócio no sentido positivo dessa palavra. Por isso que a questão da verba publicitária ela é decisiva, porque ela é um direito, né? A gente tem que pensar a comunicação como um direito, isso eu acho muito importante, que é um dado de todos os momentos do trabalho com democratização da comunicação. Ela foi considerada, inclusive, pelas organizações, os órgãos internacionais, um direito humano, a comunicação como um direito. Então, acho que é fundamental. E uma coisa muito bacana, assim, essa questão mesmo da narrativa sobre os bairros e as comunidades, né? Onde é que está a notícia sobre a Baixada, né? A gente tem a Voz da Baixada, na Voz da Comunidade do Alemão, o Cidadão da Maré. Então, o Rio de Janeiro é muito autocentrado, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, você não tem uma narrativa sobre, né, as experiências múltiplas da cidade. Imagina o interior do Rio também, né? Claro. Cadê a notícia sobre o interior do Rio? Então, é uma descentralização fundamental nessa produção. Ivana, né? E tem uma coisa, né? Por que a produção toda é feita, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo? Como é que fica quem recebe lá no sul do Mato Grosso, lá no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, Minas Gerais, praticamente recebe um enlatado do Rio de Janeiro e de São Paulo no Jornal Nacional, por exemplo? E tem aquela visão, né? Que é aquilo e aquilo. Eles não têm nem acesso a outro tipo de Mas por isso que está explodindo na internet. A gente fez tem uma monografia agora sobre... Por isso é revolucionária a produção de mídia nas redes, incrível. Então, páginas na internet sobre cada comunidade com milhares de pessoas, porque elas querem saber o que está acontecendo. E muitas vezes pela questão cultural, questão da segurança, querem saber o que está acontecendo aqui no meu bairro, né? E que já foi uma grande potência o jornal de bairro, né? Acabou também sendo engolido pelos grandes jornais que pegaram essa experiência incrível da ideia do jornal de bairro e concentraram nas suas corporações. Mas ela explodiu foi nos anos 80, né? Os jornais de bairro explodiram. E foi uma experiência incrível e continua sendo. E o pessoal estando lá dentro da comunidade
comunidade, eles até furam os jornalistas, né, André? Você Não, estava me contando absolutamente. que você está por dentro das coisas que Isso estão aí ali acontece vivendo direto. aquilo, né? Outro dia, na manifestação do Jacarezinho de noite, não tinha ninguém da grande mídia, e aí liga a Band, liga o SBT pra gente, para poder saber se pode pegar alguma imagem, se pode pegar alguma informação com os nossos colaboradores que estão lá dentro. Então isso aí é o tempo todo acontecendo, né? Eu queria trazer até nessa linha aí, André, uma questão que eu acho importante, que é a segurança de quem produz mídia comunitária, né? Que é uma questão, né? Que são, as periferias hoje são lugares em que a gente sabe que a gente tem uma insegurança gigantesca, né? Então, muitas vezes, as denúncias que vêm da comunidade, né? Vocês têm um maior cuidado com isso, né? Como é que a gente produz uma notícia, uma informação, né? Que às vezes vai confrontar o Estado, o Estado, né? que viola direitos, né? Como é que a gente pensa? A gente tem pensado muito, não só numa associação da mídia comunitária e da mídia livre, como os advogados, amigos da mídia livre, né, e dessa produção, que dê seguridade, procedimentos de segurança, né, André? Porque é uma realidade diferente do jornalista que está na sua redação de jornal na Zona Sul. Eu fico até arrepiado, porque eu vejo cada vez mais, Ivana, a importância dessa rede que a gente está querendo formar no Brasil inteiro de mídia alternativa e comunicação comunitária. Não só para a questão da segurança, mas também para a questão financeira, porque a financeira, inclusive, passa a ser questão de segurança. Né? Essa galera está aí dentro da favela, como é que esse pessoal faz? Esse pessoal é guerreiro, esse pessoal aí é revolucionário. Esse pessoal faz infinitamente mais do que a mídia hegemônica está fazendo, porque faz com muito menos recursos. Infinitamente mais. Imagina se tiver o mínimo de recursos. E como é que vocês abordam esse tema que a Ivana falou, de segurança? Se chega um morador querendo fazer uma denúncia... Então, aí justamente o que acontece, quem está dentro da favela, dentro desses locais, é quem sabe mais o que pode e o que não pode. Tem algumas pessoas mais corajosas, por exemplo, o Raul Santiago, do Coletivo Papo Reto, é um cara super corajoso. Eu me vejo ele alguns anos atrás, porque eu fui ameaçado de morte várias vezes por policiais que queriam perpetrar violações de direitos humanos dentro das favelas, e a gente ia contra. Então, assim, quem tem vontade de botar a cara, a gente dá todo, né, respaldo. Por exemplo, se alguém quer botar a cara, mas não quer botar o nome, a gente bota lá, como todas as redações fazem, jornalismo. Né? Para poder preservar, mas isso dentro de um contexto de um veículo que já cresceu e tudo mais, dentro dessa ideia de veículo comunitário. Agora, alguns coletivos, por exemplo, a pessoa tem que botar a cara lá para poder ter uma visibilidade, porque tem mais seguidores e tudo mais, e isso é uma coisa complicada. A gente tem que cada vez mais ter mecanismos e uma associação, né, ela dá uma proteção. Dá uma proteção também, porque pressiona as autoridades também. Né? Eu acho também que tem na verdade, tem uma semente aí no chão dessa terra brotando para dar frutos, que é exatamente isso. Quando você fala da associação, de se associar, quer dizer, que já tem isso, né? Mas que, na verdade, fazer essa rede, na verdade, é o compromisso do movimento social que compreende a importância disso. Se a gente lembrar, quando foi chamada a primeira Conferência Nacional de Comunicação, ela foi boicotada pelos grandes meios de comunicação. Né? Por quê? Porque discutir comunicação não tem outro viés senão discutir para que ela seja democratizada, para que as pessoas tenham voz e vez, para que as pessoas possam falar. Então, eu tenho para mim que tem aí uma semente germinando, sabe? Tem um broto querendo sair dessa raiz para dizer assim, olha, esse modelo de sociedade que a gente tem é um modelo de sociedade que nós, como comunicadores, podemos questionar e podemos propor uma outra forma de existir. Né? A gente está chegando nos minutos finais, infelizmente, que o nosso papo está muito bom. Queria ir para as considerações finais, começando com você, Ivana. Então, eu acho fundamental essa discussão. Essa rede, eu acho que ela vai sair da Associação da Mídia Livre, da Mídia Comunitária. E eu já quero anunciar aqui, esse ano de 2018, a gente vai fazer o Fórum de Mídia Livre, retomando um fórum que fizemos em 2009, que teve várias edições aqui no Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação da UFRJ. E se alguém me perguntar o que é a nova grande mídia, ela é a associação, a articulação dessas mídias todas, né? Porque 50 mil exemplares no território. A agência de notícias da favela, a gente pega a Mídia Ninja com 2 milhões de seguidores no Facebook, o Papo Reto com seus nichos, Voz da Comunidade. Essa articulação é a nova grande mídia.
Eu quero estar lá, viu? André? Quero agradecer e mais uma vez dizer que a gente está empenhado. A Agência Nutrovela para mim é um projeto de vida e agora mais ainda a possibilidade desse modelo que a Agência Nutrovela está começando se expandir para outros veículos de comunicação comunitária e mídia alternativa no Brasil. É um empenho também que a gente tem. A gente vai estar junto com a Ivana aí nesse fórum. E também quem quiser conhecer o nosso trabalho, o livro Perseguindo um Sonho, está na Amazon, está nas livrarias, que é o livro que eu escrevi que conta esse trabalho aí que está indo para a 3ª edição. E agradecer aí e dizer para o Raymond que a gente está junto aí aqui na Câmara de Vereadores para poder pressionar para que isso daí não fique só na Câmara de Vereadores, mas vá também para a Prefeitura. Claro. Vereador? Pois é, eu quero agradecer também, viu, Aline? Agradecer e parabenizar a TV Câmara por proporcionar ao Rio de Janeiro um debate tão importante. Agradecer a Ivana por nosso encontro aqui, agradecer o André também e dizer, André, que você usou uma expressão no final aí sobre projeto de vida. Acho que os projetos eles são cada vez mais lindos quando eles se tornam verdadeiramente projetos de vida e esses são os verdadeiros projetos. Então, quero parabenizar por esse momento, agradecer o tanto que aprendi aqui hoje e dizer que na Câmara Municipal não sou o único vereador comprometido com isso, temos outros parceiros que a gente vai chamá-los, né? E que a gente quer caminhar junto com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho dos 3. Vamos continuar trabalhando e ajudando nesse sentido da comunicação comunitária. O Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.